Graças a Deus. Esse louvor é maravilhoso. Amém. Isso aí é quando Jesus, 16 e 15 do Evangelho segundo escreveu Marcos, está no imperativo. É um mandamento, é uma ordem do nosso Senhor Jesus. Ide pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E esse é um dos principais mandamentos. É a gratidão que devemos. Haja quem diz, os grandes estudiosos da palavra de Deus, que a única razão de Jesus não arrebatar a igreja é por causa da missão, é para alcançar as outras almas, almas que na presciência de Deus, a hora que o Evangelho bater nelas, elas vão se converter. E se Jesus vir, irmãos, essas almas podem estar condenadas. Eu quero dar uma oportunidade ali para a irmã Ivana, e depois, então, o nosso pastor Ronaldo, vai trazer uma mensagem poderosa, porque a mensagem não é dele, se é dele, é uma mensagem. A mensagem poderosa é porque é do nosso Deus. Todo pregador que prega a palavra, ele traz uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, desculpe essa nossa arrumação aqui, parece que todo culto aqui parece que é um ensaio, né? Não se coloque de pé em nome de Jesus. Mas é assim mesmo, né? Vamos até depois dar um jeito nesse tripé, porque é meio ruim de mexer com ele aqui, mas assim a gente vai se ajeitando. E também essa liberdade que nós temos, meus irmãos, não é para deixar ninguém acanhado, né, por nada. Os irmãos sabem que estão num lugar abençoado, onde Deus está, e o que importa, o que enriquece esse lugar é a presença do Senhor, né? Abra sua Bíblia ali no livro de 2 Reis. No segundo livro de Reis, quero trazer uma palavra para você, uma palavra ao coração dos irmãos, com muita calma, e também, assim, é uma palavra muito didática, um ensinamento muito bom, que os irmãos vão levar para as suas casas e talvez até para o resto da vida, porque, que nem eu estava dizendo ali com o nosso irmão Rosevaldo, né? Tudo depende de nós, é a nossa decisão. A gente diz, um dia a gente toma uma decisão, eu vou mudar a minha vida hoje, né? Não é que Deus veio mudar, é você diz assim, hoje eu vou mudar a minha vida, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. E é assim que as coisas acontecem, tá? Então, no capítulo 2 do segundo livro de Reis, eu vou ler somente um versículo. Eu ia ler toda a passagem, porque às vezes eu esqueço de narrar, porque na minha visão, eu penso que todo mundo conhece. Como a gente está dentro de uma igreja e pregando a palavra de Deus, a impressão que eu tenho é que todo mundo conhece a história. Aí por isso que eu evito de ler toda ela, né? Então, mas eu certamente vou falar sobre isso aqui durante a explicação, tá? Versículo 14 diz assim, segundo Reis, capítulo 2, versículo 14 diz assim: e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado ao outro, e Eliseu passou. Irmãos, tomem seus lugares, em nome de Jesus. Quem leu a Bíblia, quem conhece a Bíblia, e mesmo aqueles que têm pouco conhecimento bíblico, já ouviu falar desses assuntos aqui, porque são essas palavras, essas passagens bíblicas que estão sempre em destaque, né, nas pregações. Então certamente você já ouviu muito disso daí, mas eu vou falar a respeito disso, tá? O que nós temos aqui nesse versículo. Os irmãos sabem que tem um pregador chamado, um pastor mesmo, Ricardo Gondim. Há muitos anos atrás, eu li um livro dele,
Eu tinha na minha cabeceira de uma cama um livro que sempre que eu ia me deitar, eu li aquele livro, eu li todo o livro, assim, aos pouquinhos, né? Ele foi um dos fundadores, se não me engano, da igreja Betesda, né? Não sei se vocês conhecem, em São Paulo, ele foi um dos fundadores ali. E no livro dele, ele contava uma história de uma rã na chaleira, né? Ele disse assim, que se você pegar uma rã, isso é um teste científico, né, que tem, se você pegar uma rã e colocar ela dentro de uma chaleira assim, ou de uma bacia com água quente, e for aquecendo aos poucos a água, né, a temperatura da água, ou o corpo daquele animal, ele vai se adequando à temperatura da água, né? Você pegar ela e jogar dentro da água quente, ele vai pular, né? Vai tomar um choque, vai cair fora. Mas se você fizer isso, essa rã morre cozida e não sai dali, porque ela não sente que a temperatura está aumentando, porque o corpo dela vai se adequando àquilo, e aí ela acaba morrendo cozida sem saber, né? Aí ele dizia isso fazendo uma comparação com o que acontecia nas igrejas. Esse livro é dos anos 80, né? Que as pessoas na igreja, o mal vai entrando devagarinho e mudando os hábitos das pessoas, né? Você se escandalizaria se, por exemplo, chegasse numa igreja e visse certas coisas, você saía, meu Deus, isso aqui é do diabo, isso aqui é uma coisa do demônio, eu não piso mais meus pés aí. A maioria de nós teria falado assim, se tivéssemos acostumado da maneira como nós estamos acostumados a encontrar o que é uma igreja. As igrejas evangélicas, por exemplo, né, de você chegar na igreja e encontrar os pastores de paletó, gravata, os crentes sentados, lendo a Bíblia, cantando, e certas mudanças tivessem vindo assim, de supetão, não teria vingado. Mas como diz um ditado, o diabo vem com sapatinhos de veludo, né? Sem fazer barulho, ele vai aos poucos, sabe? Iludindo e enganando as pessoas. E aí ele dizia assim, que ia chegar um tempo, isso parecia que era uma profecia, né? Onde as igrejas seriam que nem porta de shopping, as pessoas entram daqui, saem, entram ali, não teria mais fidelidade a ministério nenhum, porque elas seriam pessoas vazias, pessoas que não tinham mais objetivo nenhum, ia ficar saindo de igreja em igreja como se estivesse no shopping. E isso aconteceu. Não é de admirar que quando foi o ano passado, ou há uns 2 anos atrás, ele anunciou publicamente que a igreja dele, a partir daquela data, passaria a ser uma igreja inclusiva. Aí os irmãos entendem o que é uma igreja inclusiva. A igreja dele já com bastante membro. Quer dizer, então se cumpriu até mesmo na vida dele aquilo que ele disse. Quer dizer, o mal foi entrando de tal maneira, né? Tipo assim, a gente vai ter que deixar assim, porque as pessoas gostam disso, gostam daquilo. Daqui a pouco os crentes de verdade desapareceram, e aí o que acontece? Vamos fazer uma igreja inclusiva. Vocês sabem, quem sabe o que é uma igreja inclusiva? Quem mais sabe? Ninguém sabe? Poucos de vocês sabem, né? A igreja inclusiva é que inclui qualquer um, não é? Você não precisa se converter. Não exclui ninguém, entendeu? Homossexual, tudo é aceito. Tudo. Não existe doutrina, não existe nada. Então são essas igrejas que criaram Bíblia gay, vocês já viram isso também, né? Quer dizer que não se pode falar isso, eu estou gravando, mas não está na internet ainda, mas a gente tem que só ter cuidado com o que fala. mas a verdade é essa, né? Fazer uma Bíblia gay, né? Para incluir todo mundo. Nós não excluímos ninguém. Quer dizer, o que aconteceu? Então a igreja, nesse sentido, ela morreu, ela perdeu o sentido, porque ela não faz mais diferença entre o certo e o errado, entre o que é bom e o que é mal. Aí eu fiquei pensando assim, né? Essa leitura eu fiz há algum tempo, e eu vi que é uma tristeza. Aí eu digo assim, meu Deus, será por causa disso que a maioria das igrejas, né, começaram a abrir suas portas e transformar os seus cultos em divertimento carnal? Por quê? Porque não tem mais crente
crente não existe fidelidade, né? Quer dizer, os crentes estão uma hora aqui, outra hora estão noutra igreja, outra hora vai para lá, outra hora vai para lá, eles não têm compromisso com nada. Então as igrejas começaram a dizer, não, o negócio é a gente abrir. Será que não foi por isso que aí se transformou como as igrejas que a gente conhece aqui na nossa cidade, ao nosso redor? Que virou apenas divertimento carnal, é um divertimento de sábado à noite, são os embalos de sábado à noite. Quem aqui já foi numa discoteca? Vocês já foram? Vocês foram de discoteca? Eu fui, eu era jovem, eu ia, já fui, eu estava desviadão lá, mas estava lá, né? Mas eu saí dali porque aquilo não era o meu lugar, mas agora os crentes, agora a discoteca vieram para dentro da igreja, né? Então chega aí, ele sai, a juventude e os crentes vão para a igreja como se fosse para um balão, para uma coisa, porque o que vai ter lá? Diversão. A gente não leva a igreja, a gente não leva Bíblia, não leva harpa, não leva nada, a gente leva celular, porque ninguém vai ler Bíblia mesmo, ninguém vai fazer nada. O que aconteceu? Então, nesse caso, as igrejas morreram, né? Morreu no sentido de dizer assim, as igrejas elas acabaram. O que resta esses são remanescentes. É um pouquinho de crente aqui e ali, e ainda assim, às vezes tem que fugir, né, pastor Efísio? Porque se começar a mudar muito, a pessoa não vou ficar aqui também não. E aí tem que correr. Então, os crentes de verdade viraram uma raridade. Uma raridade. Porque a maioria perdeu simplesmente o sentido das coisas. Eu digo assim, Jesus, eu acho que eu não sei por que tu me desse essa missão. Porque para mim era muito cômodo sair da minha casa, né, ler, estudar a Bíblia, orar, chegava na igreja, pregava e ia embora. Não sabia o que acontecia, sempre cumprindo com o meu dever, né, uma questão moral, uma questão de ética, moral, cumprindo ali, fazia, pregava e ia embora para casa. Agora mudou. Agora eu tenho que cuidar da igreja, agora eu tenho que pastorear. Aí alguém diz assim, Ronaldo, mas a gente tem que pegar, que insistir com as pessoas. Aí eu digo assim, bom, vamos lá para a Bíblia para ver se é assim. Não é dessa maneira. Jesus nunca fez isso. Jesus disse assim, ó, se alguém quiser vir após mim, pegue todo dia a sua cruz e siga-me. E venha após mim. Irmãos, porque imagina se você tiver, como pastor, que você tiver que estar agradando um e outro toda hora, todo dia, arrastando, botando no colo, botando no braço, você não vai aguentar. Daqui a pouco quem não quer mais vir para a igreja é você, porque você não pode carregar. Isso daí é errado, isso segundo o que a Bíblia ensina é errado. A forma que Deus tratou o povo no passado era essa, levanta-te, né? Segue, vai adiante, não é assim? Tem bom ânimo, anda, é você que tem que se levantar. Quando a Bíblia diz assim, levante-se, quer dizer, não é que vou levantar, eu estou dizendo para você levantar a si mesmo, não é? Anima-te, não é Deus não vai nos animar. Quando ele diz assim, anima-te, é que você tem que animar a si mesmo, anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Levanta-te. Essa sempre foi a maneira de Deus. Deus nunca andou arrastando ninguém, muito pelo contrário. Jesus muitas vezes, na maneira como ele pregava, ele desafiava as pessoas a seguir ele, dizendo assim, ó, se alguém vier após mim, faça primeiro as contas, não faça como o homem que vai construir uma cidade ou uma casa e depois de fazer os alicerces, acabou o dinheiro, não tem mais. Pense primeiro no que você vai fazer. Você tem condições de ir até o fim, então faça isso. Era o que Jesus falava, né? Qual é o homem que vai para uma guerra com um exército, lutar contra um exército que tem com 100 mil homens? Como é que você vai contra esse exército com 50? Você sabe que você não vai vencer. Então Jesus pedia das pessoas determinação. Essa determinação, ela continua valendo, e isso, meus irmãos, é o que vai fazer a diferença entre os salvos e os perdidos, porque graças a meu bom Deus, está escrito aqui na Bíblia como é que o mundo vai acabar e como é que as pessoas acabarão, né? Afinal de contas, eu já falei para a Ivana, depois que eu preguei aquela palavra, eu disse assim, Ivana, de hoje em dia eu vou fazer o seguinte,
Eu não vou mais esperar a vinda de Jesus. Eu vou me preparar para me encontrar com Ele a qualquer hora. Ele pode vir no ano 100, no ano 200, no ano 2300, no ano 4000. Pode acabar o mundo, as igrejas podem virar o que fizer, mas eu sei que o meu tempo, ele tem um fim. É isso, essa é a verdade. Porque a gente fica naquela ilusão, as pessoas perderam o rumo da vida, perderam o rumo, elas estão totalmente perdidas, sem entendimento. São pessoas, a Bíblia diz assim, como Deus dizia para o povo de Israel: Israel é como uma pomba enganada, né? Ela vai para um lado, ela vai para o Egito, ela corre na Síria, ela busca a ajuda do Egito, ela busca a ajuda na Síria. É uma pomba enganada. Quer dizer, ela não conhece o seu Deus, ela não sabe onde é que está o seu Deus, ela fica procurando nos cantos. Vai nessa igreja, vai naquela, vai na outra, não é nessa, não é naquela. Onde é que você está esperando? Quando Eliseu, que era servo de Elias e andava com Elias, e quando Elias terminou isso, Eliseu falou. Quando ele pegou a capa de Elias, ele disse assim: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E ele bateu com aquela capa na água, e a água se abriu. Quer dizer, onde é que ele estava? Ele estava ali, com ele. Ele não precisou ir buscar em lugar nenhum, porque ele estava no lugar certo. Agora os irmãos sabem como é que Eliseu conseguiu isso? Elias diz assim: Eliseu, tu vem comigo, porque olha, você vai ser não sei o que lá, nós vamos fazer isso por você, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar um bom salário, eu vou te dar uma cabra, eu vou te dar um boi, eu vou te fazer isso. Não. No dia que Elias tinha que ser levado aos céus, por uma revelação ou uma profecia, eu não sei como, mas eles sabiam, todo mundo sabia. Pelo menos os profetas sabiam. Chegavam a dizer assim: Eliseu, tu sabia que Elias vai ser arrebatado hoje? Eles sabiam. Eles diziam assim: eu sei, fica calado. Aí ele chegou: Eliseu, fica aqui, que Deus me enviou para ir lá em Gilgal. Ele disse: de jeito nenhum que eu não vou ficar aqui. Dizer assim: ó, eu não, vive o Senhor, que não apartarei minha alma de ti, eu vou ficar junto. Ele viveu a vida inteira junto. E aí quando ele chegou, foi para Gilgal. Aí chegaram em Gilgal e Deus mandava Elias. Aí Elias chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu, o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse assim: fica aqui, que eu vou em Jericó. Ele disse: de jeito nenhum que eu não vou. Quer dizer, era uma forma de dizer assim: ó, não vem comigo, fica aí. Ele disse: de jeito nenhum, eu vou contigo. Eu vou junto contigo, não me aparto de ti de maneira nenhuma. E foi embora com ele. Eliseu, fica aqui que eu vou lá. E é assim que se faz, irmãos. Fica aí, não vem comigo. Não é assim, pastor? Por que adianta você estar adulando uma pessoa que não quer nada? Né? Então fica aí, Eliseu, fica aqui que eu vou lá no Jordão agora que Deus está me mandando. Não fico de maneira nenhuma, eu vou contigo. Ele disse: vive o Senhor, que a minha alma não vai se apartar de ti. Ele diz até ele assim, ó, mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram eles ambos caminhando. E aí, essa era a narrativa que às vezes eu não quero ler para não cansar os irmãos, mas eu devo ler, porque depois quando eu começo a falar, eu não quero ficar repetindo, né? Mas a verdade é que quando Elias, depois de provar, porque tudo que o Elias estava fazendo era provar ele, né? Era provado. Eu quero saber se você é digno. Eu quero saber se esse homem tem realmente condições de ficar no meu lugar. Não é assim? Ele ia ser o substituto de Elias. Aí ele disse assim: tá bom, Eliseu, tu passou no teste, agora me pede o que tu queres. Ele disse assim: eu quero o dobro do Espírito que está em ti. E aí Elias disse assim: mas tu me pedisse uma coisa muito dura. Dura coisa tu me pedisse. Por que é uma coisa muito dura? Porque como é que um homem dá o dobro daquilo que ele tem? Né? O dobro do que ele tem. Tipo assim, eu tenho R$1, tu disse que quer 2, onde é que eu vou achar o outro real? Era difícil, entendeu? Como é que eu posso te dar? Tu quer o dobro do que eu tenho? Quer dizer, eu não... Se tu diz assim: eu quero tudo que tu tem.
Eu quero que o teu espírito, 100% do espírito que está em ti, venha sobre mim. Ele disse: não, eu quero o dobro, mas eu não tenho. Então tu me pediste uma coisa muito difícil, porque eu vou te dar o espírito que está em mim e vou ficar devendo, porque eu não tenho como te dar o dobro. Mas quem ia dar, como disse o pastor Efígio, não era Eliseu, era Deus. E ele disse assim: se tu me ver quando eu for arrebatado, te será feito. E foi feito assim. Quando veio, eles saíram caminhando e veio uma carruagem, separou eles, e Elias subiu no redemoinho. E aí Elias deixou cair a capa, e Eliseu pegou aquela capa e saiu. Aí é isso que eu digo para os irmãos. Para que você está procurando o quê? Você está querendo o quê? Como eu dizia, vou repetir o nome do nosso irmão Rosevaldo, para não esquecer mais, né? Eu disse assim, é uma decisão sua, né? O que você quer? Você tem que saber o que você quer na vida. Primeiro, o Deus me abençoa. Deus, o que você quer que eu faça com você? Você tem que querer. O que você quer? Porque essas pessoas, meus irmãos, não sabem o que querem da vida. O que querem? O que você quer da vida, afinal de contas? Diga para mim, diga para Deus o que é que você quer fazer da sua vida. Você precisa saber o que é que você quer para que você tome uma decisão, para que você tenha o que você quer. Eliseu sabia o que ele queria. Eu vou ficar junto com o meu servo Elias. Quando ele subir, eu vou ficar no lugar dele, mas eu vou fazer muito melhor do que ele. Eu quero o dobro do Espírito que está sobre ele. Então ele queria. Ele descobriu o que ele queria. Fica aqui. Não vou ficar, eu vou contigo. Fica aqui. Não, eu não vou ficar, eu vou contigo. Por quê? Porque eu quero o que eu quero está aqui. Eu sei que está aqui. E aí quando Elias atravessou o Jordão, pegou a capa e bateu no rio, e o rio se abriu e eles passaram a pé. Aí como ele ficou do outro lado do rio e Elias foi levado embora, ele pegou a capa. Quando ele voltou, passou pelo rio, ele disse assim: agora eu quero saber onde está o Senhor, o Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? E aí ele pegou a capa e fez igual Elias, e o mar se abriu, e aí se foi. O que as pessoas querem? Afinal de contas, a gente não sabe. Quando os crentes descobriram o que eles realmente querem, porque eu também não sei. E quando eu disse assim para a Ivana: olha, de agora em diante eu vou, não importa se vai ter tribulação, se vai ter pequena tribulação, grande tribulação, se é 3 anos e meio, se é 5, se é 10, eu não vou ficar aqui, acabou a história, porque isso é o que eu quero. Eu vou me encontrar com Jesus. Isso eu escolhi para a minha vida. Eu digo: Senhor, eu não posso, mas eu decidi que eu quero te servir até morrer, até o fim. Isso é tudo que eu quero nessa vida. Eu decidi, eu resolvi que o que eu quero da minha vida é um dia encontrar com o meu Criador, é chegar diante do trono dele e contemplar a sua glória, seu poder, sua força e sua majestade. Eu não vou me contentar em morrer e ir daqui para o inferno, porque se os irmãos estão esperando o fim do mundo para decidir o que vão fazer, o que vai ser feito da sua vida, saiba que a sua vida está destinada no momento em que você morre. A sua sorte está selada no momento que você sai daqui. Você não vai partir daqui e ficar esperando o mundo acabar para receber a sua sentença. Como eu preguei a semana passada, que o rico morreu e foi sepultado. O homem de Deus, o Lázaro, morreu e os anjos o levaram para o descanso eterno, para a eternidade. E eu digo: quanto tempo nós estamos esperando a vinda de Jesus? É 2000 anos? Nós estamos esperando 2000 anos. 2000 anos? Quantos anos tu tem? Como é que você está esperando 2000 anos se você não tem nem 100 ainda? Se você tem 5 anos de crente, se você tem 3 anos de crente, se você tem 10 anos de crente, esse é o tempo que você está esperando, não faz muito. E os que esperaram também se encontraram com o seu destino, cada um deles. O que esperou 1 ano morreu, o que esperou 2 anos morreu, o que esperou 10 anos morreu. Não é? Todos
todos eles foram a encontrar o seu destino. O que é que você quer fazer na sua vida? Você vai querer ficar aqui? Você vai querer esperar chegar o dia? Como é que a gente vai morrer? Vamos ficar no hospital, fazendo hemodiálise? Outra coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, e eu falo sempre assim, e o Reginaldo também tem, e às vezes as pessoas não entendem o que é, que a gente, uns entendem, o pastor Efísio, né, entende, mas você pode não entender, quando a gente diz assim, vamos agradecer a Deus por isso, pelas mãos, pelos pés, isso, aquilo. Irmãos, quando a gente fala assim, isso não vai evitar a gente de cair nessa miséria. Isso não nos livra de nada, mas isso nos faz ter consciência de que, quando nós sabemos que estamos sujeitos a essas coisas, nós podemos pedir a Deus que pode ser que porventura Ele possa ter piedade, misericórdia de nós. Eu tenho uma visão da vida, irmãos, tão especial, para mim ela é especial. É assim, desde a minha mocidade, desde criança, com 13 anos de idade, lendo a Bíblia, estudando e olhando para as coisas de Deus. Eu tenho uma Bíblia muito antiga em casa, e toda riscada, porque eu decidi que o que eu quero da minha vida, eu quero ser salvo. Aprendi na Bíblia que essa vida não vale nada, né? E tempo, nós temos tempo para tudo. Quando a pessoa diz assim, eu não tenho tempo de ir na igreja por causa disso, eu não tenho tempo de fazer isso por causa daquilo, isso trata-se de prioridade. Você priorizou uma coisa no lugar da outra. É a mesma coisa, já pensou, pastor Efísio, uma pessoa chega lá, um empregado seu e diz assim, eu não vim trabalhar porque eu tinha que lavar roupa. Isso é desculpa? Já teve um empregado meu que já falou isso, que eu tinha que lavar roupa. Você diga assim, eu não vou lavar essa roupa porque eu tenho compromisso, eu tenho um emprego. Não é verdade? É uma questão de prioridade. O que você está priorizando na sua vida? O que você prioriza na sua vida é o que você vai ter. É o que você vai ter, é o que você prioriza na sua vida. A gente prioriza Deus na nossa vida quando Jesus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar. Quando você colocar Deus em primeiro lugar, quando você entender que o corpo é mais importante do que a veste, você não vai reclamar porque não tem dinheiro para comprar roupa. Quando você entender que estar vivo é melhor do que passar 1 ou 2 dias de fome, você nunca mais vai reclamar de Deus porque não teve o que você comer. Porque Jesus disse isso mesmo. Não é a vida maior do que a comida, não é o corpo maior do que as vestes. Então as pessoas primeiro precisam saber o que elas querem da vida, porque às vezes me ocorre isso, viu, pastor? Assim, não, o negócio sabe o que é? A gente pegar e começar a chamar pregador, né, que nem ele mesmo disse assim, se chamar um pregador você tem que estar 100, 200 reais, ele não vem de graça. A começar por aí, isso é uma vergonha, você não acha que isso é uma vergonha? Se pregar o evangelho por causa de dinheiro? Aí você vai, não, então vamos chamar fulano, ela vai vir, ela vai cantar, mas ela vai cobrar. Vamos chamar o fulano, ele vai vir, ele vai comprar, mas o povo gosta, então vamos fazer o seguinte, então vamos começar a cobrar a entrada. É aí onde está o caminho da desgraça. É aí onde está tudo errado. Bom, o povo gosta disso, mas nós temos que pagar, então vamos ficar lá na frente, cobrando a entrada para o povo fazer. Aí você esquece Jesus, esquece o evangelho, esquece que você vai passar a vida eterna banido da presença de Deus, para fazer o que o povo gosta, para fazer o que o povo quer. E aí vai para o inferno a igreja, e a Bíblia diz assim, e o cego que é guiado por outro cego, ambos caem no buraco. Aí tem um líder cego que não consegue enxergar a presença de Deus, não consegue ver Deus na vida dele, não consegue crer, não consegue nada, e uma multidão de cegos sendo guiados, tudo caindo no abismo. Aí depois perguntam, irmãos, nós temos que entender que todos os nossos sentimentos são sentimentos que existem em Deus. Esses sentimentos existem em Deus.
Você fica triste quando te desprezam? Fica, né? Fica, não, beleza. Quando alguém faz pouco caso de você? Quando alguém vira as costas para você? Aí você vai fazer a festa do aniversário da menina, ou casamento, convidou um, convidou outro, quando chega no dia ela está alegre, arrumou tudo direitinho, cadê fulano? Não veio. Cadê fulano? Não veio. Que tristeza, né? Puxa, mas fulano não veio. Não veio. Por quê? Pergunta para ela. Ai, mãe, você me desculpa, eu não pude ir por causa disso. Você vai ficar furiosa? Porque se você tivesse dado prioridade à nossa amizade e saber que casamento só se tem uma vez, você tinha deixado as outras coisas para lá. Não fui porque não tinha com quem deixar as crianças. Eu não fui porque isso. Deus odeia desculpa. Se você quiser não sofrer a condenação, não vá com desculpa para Deus, porque Ele não aceita desculpa. Porque desculpa é coisa de quem tem culpa, você não acha? Ele está se desculpando, por quê? Porque ele reconhece a culpa dele. Eu falei com o meu amigo, eu vou ter que pedir desculpa, me perdoe, por quê? Porque você falhou, você tem que reconhecer, realmente você tem culpa. Mas para Deus isso não vale, não funciona. E aí ele conta, né? Que fez um casamento, uma festa, chamou. Vem para as bodas do meu filho, tá pronto, estamos chegando. Eu vou lá, vou comprar uma junta de jumento. Eu me casei, não posso ir agora. O rei falou, mas que desaforo. E ele jura, ele diz assim, eu juro para vocês, agora você sai, aqui está as cadeiras tudo vazio. Agora sai pelos valados, chama aquelas pessoas, chama cego, doente, aleijado, chama aquele que não tinha oportunidade na igreja, chama tudo, porque aqui eu vou encher. Porque eu digo para vocês que nenhum daqueles que foi convidado comerá dessa ceia. Quer dizer, aqui você não vai entrar mais. Essa é a vingança de Deus. A vingança é uma coisa que pertence a Deus. E eu vou explicar para você por que a vingança pertence a Deus e por que nos é proibido vingar. Duas razões por que é Deus que se vinga e não nós. Porque a vingança é baseada na justiça de Deus. E geralmente quando a gente se vinga, a nossa vingança é desproporcional, certo? Por exemplo, uma pessoa pode dar um murro na minha cara e eu posso querer matar ele, né, irmão Celso? Isso é desproporcional, né? Ou então, um camarada pisou no meu pé, eu dou um tiro nele. Quer dizer, a vingança é desproporcional. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que isso não teria fim nunca. Quer dizer, um se vingaria do outro, aí o outro, você matou o meu pai com um tiro, porque agora eu vou matar você também. Aí o outro, você matou. Então isso nunca ia terminar, os irmãos entendem? Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve se vingar, por duas razões. Primeiro, porque nós vamos fazer isso de forma desproporcional, e vingança não é uma coisa simplesmente de ódio de Deus, ela é uma retribuição. Deus diz assim, eu vou pagar para você na mesma moeda que você me fez. Você me rejeitou, eu vou rejeitar você. Você me desprezou, eu vou desprezar você. A Bíblia diz assim, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Está escrito na Bíblia, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão envilecidos, quer dizer, vão se tornar vis, vão se tornar sem valor nenhum, porque Deus honra aquele que honra a Ele. Então isso é justiça, é uma forma de vingança, mas é uma vingança que está dentro, tem uma lei entre os países que chama-se, como é que é, Reginaldo? Reciprocidade, né? Reciprocidade, certo? Se você me despreza, eu desprezo você. Se você diz que eu não posso entrar no seu país, você também não pode entrar no meu. Então ninguém pense que vai andar por aí atrás de outras coisas que vai encontrar Deus. Mas aquele que está no lugar certo, aquele que tem propósito, aquele que sabe o que quer, ele vai dizer, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele está aqui comigo agora, é o mesmo Deus. E não ficar por aí apenas fazendo frases feitas e tudo, e quando você olhar para a vida daquela pessoa é uma destruição só.
Não vê nada de Deus, não vê nada de Elias, não vê nada de Moisés, não vê nada de nada. Só vê barulheira e coisa vazia. E quando você pergunta onde está Deus, não sei, cadê Deus? Ele estava aqui? Não. Onde é que você estava procurando ele? Isso é uma coisa terrível, né? Da gente ver. Então, temos que saber o que nós queremos da nossa vida. E eu digo assim, não é a questão de você esperar, o mundo vai acabar, não vai acabar, não interessa, a sua vida vai acabar, você acredita nisso? Então tá, estamos combinados. Não é? Jesus não existe, ele não vai vir, certo? Só que ele veio. Jesus veio para a primeira, segunda, terceira geração, quarta geração, ele veio no ano 100, ele veio no ano 200, no ano 300, ele veio. E o mundo se acabou. Para quem não é assim que se diz? O mundo não acaba para quem morre? Para quem morre o mundo acabou, né? Acabou o mundo, acabou. Jesus veio, né? Então eu acho que no caso, né, Reginaldo? Então não é que Jesus veio para nós, mas a gente sabe o que a gente está esperando, né? A gente sabe o que espera da nossa vida, né? De andar com Deus, de andar com Jesus. É uma palavra maravilhosa, é poderosa, né? Eu dizia assim para alguém hoje, né, também, essa palavra, se você olhar para a Bíblia, é o livro mais enfadonho que existe no mundo para ler. Ele é grande, a gente não sabe, a gente lê ali, se cansa, lê ali, acha que não é horrível para quem está morto. Ele é um livro espiritual. Você não tem contato com Deus, você não tem contato com as coisas do céu, você não suporta. As pessoas andam, por que aí eu fico pensando, as igrejas estão desse jeito porque o povo não quer. A Bíblia diz que, tendo comichão nos ouvidos, ele não suporta mais ouvir uma pregação de verdade, não suportam a sã doutrina, né? Como comichão nos ouvidos, eles não suportam a sã doutrina. Eu vou contar um segredo para os irmãos aí. Os irmãos não me odeiam por isso, mas eu não gosto de me ver pregar. Eu detesto. O dia que o senhor disser assim, eu não gosto de ver Ronaldo pregar, eu digo amém. Porque eu também não gosto. Mas eu falo, porque eu digo assim, amanhã ou depois, Deus pode me recompensar por isso, ou eu posso perder minha vida por não dizer. Mas você não vai chegar lá, mas ninguém, lá todo mundo só falava de bobagem, de besteira, não vi ninguém pregando a palavra de Deus. Você viu, porque o que nós lemos aqui foi a palavra de Deus. Você ouviu. E eu não gosto, eu digo perante Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo na presença de Deus e dos anjos de eleito, eu não gosto de pregar, eu prego porque é uma imposição, porque eu vejo assim, eu acredito que Deus existe, acredito que Jesus vai vir, acredito que as pessoas quando elas saem daqui, elas vão já com o destino delas marcado. Por que eu não vou falar? Né? Se Deus nos manda, ide. Foi isso que o pastor Efísio falou aqui, pastor Efísio? E esse é o mandamento que a gente não gosta, ide por todo mundo pregar. O apóstolo Paulo diz assim, prega a palavra, Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir, vai pregando, que eles escutem ou não, mas prega. E Deus falou isso também, sabe para quem? Para o profeta Ezequiel, isso mesmo, obrigado pastor. Ele disse assim, olha, fala a palavra, prega, que eles escutem ou que não, mas saberão que houve no meio deles um profeta. Um dia eles vão saber que houve no meio deles um profeta que estava insistindo com ele. Então Deus não vai querer ouvir chororô de ninguém, nada de ai, 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 meu Deus, ui, 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 ai Senhor, misericórdia, me ajuda, apartai-vos de mim, não quero saber. Vai ser pago com a mesma moeda, o mesmo desprezo. Desprezou? Assim me rirei, está escrito no livro de Provérbios, vindo a vossa perdição. Está escrito no livro de Provérbios. Pode ler lá. Quando vier o vosso aperto, a vossa perdição, eu estou chamando, estou dizendo, a sabedoria está gritando, na rua, na porta, no Facebook, na internet, no YouTube, está ali, está todo lado, mas não vê, né? Aí quando chegar o aperto, aí você vai correr atrás de Jesus, né? Não é assim que a gente faz? Ah,
fulano está no hospital, vamos pedir oração, Senhor, abençoa, abençoa. Ô fulano, eu te amo muito, te prezo bastante, mas essa oração eu não vou receber. Você sabe que aconteceu isso? Deus falou isso no livro de Jeremias, e teve um livro de profeta que ele disse assim, ó, eu estou de tal irado com essas nações, que se no meio delas tivesse Jó, lembra disso, pastor? Né? Noé, se tivesse Noé, Jó no meio deles, ele salvaria só a pele dele, mas esse povo não ia escutar mais. Isso é que acontece. Vamos orar por uma família que está ali, vamos pedir, vamos fazer, vamos orar mesmo, a igreja, vamos orar, vamos pedir. Pedir é uma coisa, receber é outra. Deus vai dizer, meu filho, eu te prezo muito, salva a tua vida, porque essa oração aí eu não escuto. Acabou, o tempo acabou. Porque pedir não quer dizer receber, vai depender de Deus, né? Se pedir para salvar, para ajudar uma pessoa, fosse tão fácil assim, Deus não teria rejeitado Saul, né? Ficou a noite inteira, o profeta Samuel, era Samuel? Samuel passou a noite inteira chorando e orando por, assim, Samuel, vamos fazer o seguinte, não me peça mais por Saul, ele está rejeitado, acabou, vai lá na casa de Jessé, que eu já achei outro rei, outra pessoa. Irmão, eu digo em nome de Jesus Cristo, não brinque com Deus, não brinque com a sua vida, não brinque com a sua salvação, não brinque com o seu destino. Não importa se Jesus vai vir esse ano, ou daqui a 100, ou 200, ou 300 anos, você não viverá tanto tempo. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Pregue essa palavra, leve essa palavra. E nós vamos fazer desse lugar um lugar de refúgio para aquele que quer escutar a voz de Deus, né? E nos vem essa tentação aí, né? Vamos chamar, vamos trazer, né? Trazer, sei lá, um palhaço para fazer umas graças, porque o povo gosta. Mas se nós começar a fazer isso, o primeiro a ir para o inferno somos nós. Agora já a condenação, você, está arriscado do meu livro, acabou a história. Não vamos fazer assim. Vamos perseverar. Eu gostei muito. Quando eu escuto uma coisa que eu gosto, eu não esqueço nunca mais. E aí o pastor Efísio um dia disse assim, vontade é uma coisa boa, porque dá e passa. Vontade dá e passa, né? Dá e passa. Então, irmão, vamos perseverar. A gente tem vontade de, vamos seguir por esse caminho, vamos fazer assim também? Vamos fazer assim, vamos encher essa igreja? Não, deu a vontade, passou, vamos parar um pouquinho, pensar, não, vamos perseverar. O caminho do céu é estreito, é apertado. Vamos orar? Bendito e misericordioso Deus, aqui estamos na tua presença, Senhor. Estas almas preciosas que tu trouxeste aqui esta noite, meu Senhor, ouviram tua palavra pura, santa, poderosa. Oh Jesus, que semente maravilhosa, eficaz, meu Deus, mais do que qualquer coisa, como uma espada de 2 gumes, que penetra, meu Senhor, até as profundezas da alma. Oh meu Jesus querido, que converte o homem, que está ali para julgar, Senhor. Não somos nós que julgamos, é a tua palavra que nos julga, que julga nossas atitudes, nossos caminhos, meu Deus. Ilumina os olhos dos teus servos nesta noite, ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, meu Deus, tenha piedade, guarda nossos lares, nossas casas, debaixo do teu sangue, livra, Senhor, nossos lares de escândalos, meu Senhor, de coisas vergonhosas, de coisas ruins, Senhor, meu Deus, guarda os lares dos teus servos, dos seus filhos, suas filhas, seus parentes mais próximos, aqueles que eles amam, meu Senhor. Jesus, livra-nos das angústias deste mundo, das intempéries da vida, meu Deus. Debaixo da sombra da tua mão estamos seguros, Senhor. Contigo a paz e segurança, meu Deus. Como está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque quando amamos a ti de verdade, com o coração sincero, tu nos guardas, Senhor. Tenha misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, nossas culpas. Certamente tu nos tens oferecido, ó Deus, tua mão, teu
vida. Pai querido, guarda-nos debaixo do sangue imaculado de Jesus Cristo. Dá-nos a tua paz, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.